Fala pessoal, aqui é o professor Josma Santos e vamos para mais uma aula de trigonometria no triângulo retângulo. Nesta aula vamos falar sobre os ângulos notáveis. Não sei se vocês lembram, mas na aula 5 da playlist de trigonometria no triângulo retângulo, eu apresento para vocês uma tabela que traz os ângulos de 1 a 89 e os valores do seno, cosseno e da tangente. E é complicado, né, memorizar aqueles valores. Isso é tão verdade que para a gente utilizar, a gente precisa consultar essa tabela. Mas existem alguns ângulos que têm uma certa característica, ou melhor dizendo, a gente consegue obter um valor, né, o valor, na verdade, do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos. E como vocês estão vendo aqui, são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Então é por isso que eles são chamados de ângulos notáveis, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ângulo notável que nós vamos trabalhar é o ângulo de 45 graus. Observe que aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Aqui está o ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho esse ângulo medindo 45 graus e esse ângulo também medindo 45 graus. Não sei se vocês lembram lá da geometria plana, um triângulo com essa configuração, que apresenta dois ângulos de mesma medida, dois ângulos congruentes, quer dizer, eles são chamados de triângulos isósceles, ou seja, eles apresentam dois lados congruentes. Então, os lados congruentes aí, justamente esses são os catetos. Na verdade, os catetos desse triângulo, eles têm a mesma medida, pelo fato dele ser um triângulo isósceles, tá bom? Aqui está a hipotenusa, tá? Do triângulo retângulo, eu vou chamar ela de A. E aí, nós vamos tentar encontrar o valor do seno, tá? De 45 graus. Aí a minha pergunta é, qual é o valor do seno de 45 graus? Temos uma saída que é consultar aquela tabela, né? Mas nem todo momento a gente vai ter essa tabela para consultar. Então, vamos usar essa situação para obter o valor do seno de 45 graus. Então, nós sabemos que para calcular o seno de um ângulo, a gente pega o cateto oposto e divide pela hipotenusa. Então, considerando esse ângulo aqui, poderia ser esse também, tá? Já que são o mesmo, mas eu vou considerar esse aqui. Não vai influenciar. Então, vai ficar o cateto oposto a esse ângulo tem medida L. Então, vai ser L sobre a hipotenusa, que é justamente A. O valor da hipotenusa é A. E aí a gente não tem muito o que fazer aqui, porque eu não sei o valor de A, né? Na verdade, e também não tem o valor do L. Mas o problemazinho aqui é esse A, tá? Acabo tendo aqui duas incógnitas. Mas, se vocês observarem, esse triângulo é retângulo. Então, eu posso aplicar nesse triângulo aí o teorema de Pitágoras. Então, pelo teorema de Pitágoras, ele vai ficar assim, ó. A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a L ao quadrado, somado com L ao quadrado, né? Lembra que é o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos ficar com A ao quadrado igual L ao quadrado mais L ao quadrado vai dar 2L ao quadrado. Então, vamos ficar com A, né, igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado, certo? E aí, o valor desse A, a gente vai usar aqui uma propriedade, né, de radiciação, certo? Aqui é uma multiplicação, então eu posso usar essa propriedade. Lembrando que o que está ao quadrado, ó, os fatores que têm expoente ao quadrado, que na verdade é o mesmo índice aqui da raiz, então esse expoente 2 vai ser cancelado com o índice da raiz, ou seja, ele sai da raiz. O fator que está ao quadrado sai da raiz. Então vai ficar L justamente vezes a raiz de 2. Pronto. Esse aqui é o valor da hipotenusa, certo? E aí, para eu obter o seno de 45 graus, eu vou
substituir o valor do A, ou seja, L sobre A. Mais A, acabamos de encontrar, que é justamente L a raiz de 2. Como esse L ele é um número maior que zero, então eu posso simplificar, né, aqui por L e aqui também por L. E ao fazer essa simplificação, o seno de 45 graus ele vai ficar igual a L por L vai dar 1. Aqui também vai dar 1 vezes a raiz de 2 vai dar a raiz de 2. Aqui vamos usar um truquezinho algébrico, né, que é chamado de racionalização, que é para retirar, né, um procedimento para retirar essa raiz do denominador. Tá? Então, aqui vamos multiplicar por raiz de 2. Tá? Eu pego o valor do denominador, multiplico e divido pelo mesmo valor. Ao fazer esse procedimento, vou ficar com 1 vezes a raiz de 2 vai dar a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar a raiz de 4. E a raiz de 4 a gente já sabe que é 2. Então, a gente acaba concluindo que o seno de 45 graus ele é igual a raiz de 2 sobre 2, ok? Na aula que nós falamos sobre seno e cosseno de ângulos complementares, nós vimos que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Então eu pergunto, qual é o complemento de 45 graus? É justamente 45, porque a soma dos dois vai dar 90 graus. Então isso significa dizer que o seno de 45 graus é igual ao cosseno do seu complemento. Mas o seu complemento é o próprio 45. Então, o cosseno de 45 graus também é igual a raiz de 2 sobre 2, certo? Então, aqui nós temos o valor do cosseno de 45 graus. Você poderia usar uma continha semelhante aqui para encontrar o cosseno usando a razão trigonométrica, tá? Mas aí já usei esse resultado porque a gente acaba ganhando tempo. A outra razão que está faltando, na verdade, é a de 45. Então, eu vou calcular a tangente de 45 graus. Eu posso usar aqui diretamente, tá? Que vai ficar tangente de 45 graus, é o cateto oposto. Então o cateto oposto mede L, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente também mede L. L dividido por L, a gente sabe que vai dar 1. Então, a gente conclui que a tangente de 45 graus é igual a 1, ok? Pronto. Vamos para uma outra situação. Aqui nós temos um triângulo equilátero, tá? Então, se ele é um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Eu vou chamar de L, tá? Em se tratando de um triângulo equilátero, os ângulos internos são congruentes também, ou seja, eles têm a mesma medida. E todos esses ângulos aqui são congruentes, eles medem 60 graus, tá? 60 mais 60 mais 60, vai dar um total de 180. Então, vou colocar aqui, 60 graus. Então, queremos calcular o seno, o cosseno e a tangente de 60 graus. Eu vou traçar a altura desse triângulo, tá? Partindo desse vértice. E aí eu tenho que lembrar aqui algumas propiedadezinhas lá da geometria plana. Ao fazer isso, esse segmento aqui, que é a altura, ele é também uma bissetriz desse ângulo. E a bissetriz, ela divide, é um segmento de reta, né, que divide o ângulo em duas partes congruentes. Então, como o ângulo todo é 60, então cada uma dessas partes aqui vai medir 30 graus, tá bom? E aí, eu tenho, vou chamar aqui de H. H é a nossa altura, tá? É a altura desse triângulo aqui, certo? Então, temos aqui as condições ideais para poder, por exemplo, calcular o seno de 60 graus.
E aí vocês lembram como é que a gente calcula o seno de 60? Ou, na verdade, o seno de um ângulo? É justamente o cateto oposto dividido pela sua hipotenusa. Então, considerando esse triângulo aqui, ó, eu vou chamar aqui de A, chamar aqui de B, e vou chamar aqui de H. Então, considerando o triângulo ABH, tá? O ângulo de 60 é esse aqui, está no vértice A. Então, o cateto oposto a esse ângulo é justamente BH. E a medida dele é Hzinho. E eu vou dividir isso aí pela hipotenusa. Só que a hipotenusa é L. Tá? A medida da hipotenusa é L. E aí, novamente, nós estamos aqui ó, com aquela situação do caso anterior. Duas incógnitas. Só que esse H, né, ele é a altura de um triângulo equilátero. E você pode consultar a aula 3, que é a aula referente a exercícios sobre o Teorema de Pitágoras. E lá nós mostramos como calcular a altura de um triângulo equilátero, certo? E de acordo com aquela aula, a altura do triângulo equilátero é justamente a medida do lado do triângulo multiplicado pela raiz de 3 dividido por 2. Eu recomendo vocês consultarem essa aula para poder ver como é que foi feito o cálculo dessa altura, tá bom? Então, vamos ficar com o seno de 60 graus, ele vai ser igual ao valor da altura, que a gente já sabe, ó, é L raiz de 3 dividido por 2, isso aqui dividido pelo valor do L, né? Então, aqui eu tenho uma divisão de fração. O que é que a gente faz? A gente repete a primeira fração, L raiz de 3 sobre 2, dividido pelo inverso da segunda. Lembrando que aqui eu posso colocar o denominador 1. Então, o inverso da segunda é justamente 1 sobre L. Tá? E aí, esse L eu posso dividir com esse L, né? Posso fazer a simplificação e vamos encontrar como resultado, aqui vai dar 1, cancela, e aqui vai dar 1. Então, vai ficar raiz de 3 vezes 1 vai dar raiz de 3, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, qual é a conclusão que a gente tem? É que o seno de 60 graus, tá? É igual a raiz de 3 sobre 2, certo? Usando também o resultado, né, do cálculo do seno e cosseno para ângulos complementares, nós podemos concluir que o cosseno de 30 graus, tá? Por que 30 graus? Porque 30 graus é o complementar de 60. Então, o seno de 60 é igual ao cosseno do seu complemento. Então, como o complemento de 60 é 30, então o cosseno de 30 também vai ter o valor raiz de 3 sobre 2, certo? O cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Vamos obter agora o cosseno de 60. Então, como é que a gente calcula o cosseno de um ângulo? O cosseno de um ângulo, no caso aqui 60 graus, é igual, tá, ao cateto adjacente. Então, se aqui é o ângulo de 60, o adjacente é esse cateto aqui, ó. E a gente, a princípio, não sabemos, né, esse valor desse cateto, mas a gente pode descobrir. Esse ponto H, pela propriedade do triângulo equilátero, essa altura, ela divide o lado em duas partes de mesma medida. Se o lado mede L, então esse lado aqui ele vai medir a metade, ou seja, L sobre 2. Então, o cateto adjacente tem medida L sobre 2, dividido pela hipotenusa desse triângulo, que no caso é L. E aí, novamente, uma divisão de fração, o que a gente faz? Repete a primeira, L sobre 2, vezes o inverso da segunda, aqui também é 1, então vai ficar 1 sobre L. Então, esse L, a gente cancela com esse L, e vai ficar 1 sobre 2. Qual é a conclusão que a gente tem? É que o cosseno de 60 graus é justamente igual a quê? A 1
sobre 2, tá? Podemos usar também a relação lá, né, dos ângulos complementares e dizer que o seno de 30, já que 30 é o complementar de 60, também é igual a 1 sobre 2, certo? E aqui nós temos o valor para o seno de 30 graus, tá ok? A tangente a gente pode usar aqui, né, a mesma ideia. Eu vou deixar essa parte aqui como exercício. Também nós podemos usar a tangente de 30 como sendo o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30, como nós vimos na aula sobre que nos ensina, né, uma outra maneira de calcular a tangente de um ângulo, tá? Então, pelo que nós acabamos de ver, nós verificamos primeiro que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, a tangente de 45 é igual a 1. Nós vimos que o seno de 30 é igual a 1 sobre 2, vimos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 30, né, também é igual a raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Aqui eu vou já colocar para vocês o valor da tangente, que é raiz de 3 sobre 3. Lembrando que esse valor você pode obter pegando o seno de 30, que é 1 sobre 2, e dividindo pelo cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, esse resultado vai dar justamente raiz de 3 sobre 3. Aqui, para o ângulo de 60, também para a tangente, o valor aqui é raiz de 3. Só para vocês verem como é que a gente faz, a tangente de 60, né, pelo que a gente viu, pode ser calculado pelo seno de 60, tá, dividido pelo cosseno de 60. Então, vamos lá. Qual é o valor do seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Qual o valor do cosseno de 60? 1 sobre 2. Aqui nós temos uma divisão de fração. Então, repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar 2 sobre 1. Aí, esse 2 cancela com esse 2 e vamos ter o valor de raiz de 3. Ou seja, a tangente de 60 é raiz de 3 sobre 3. Então, de modo semelhante, você faz para calcular a tangente de 30. Tá certo? Pronto, pessoal. Para finalizar nossa aula, eu vou cantar uma música que vai ajudar vocês a guardar esses valores dos ângulos notáveis, o seno de 30, de 45, de 60, assim como para o cosseno e para a tangente, tá certo? Não sou um bom cantor, mas eu vou tentar pelo menos, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Pronto, minha gente. Espero que vocês gostem. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau. Forte abraço a todos.